Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso completo de Direito Tributário aqui no YouTube. E nessa aula a gente vai falar sobre as fontes do direito tributário. As fontes do direito tributário são de onde emana as normas que tratam sobre o sistema tributário nacional, certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre fontes formais e fontes materiais, aplicação das fontes do direito tributário. A gente também vai falar sobre a hierarquia das normas do sistema tributário nacional e das espécies de legislação que estão justamente nessas fontes do direito tributário, certo? Para começar, então, eu gostaria que, por favor, você deixasse o seu gostei, se você vem acompanhando e gostando desse conteúdo. Deixasse aí seus comentários ao longo da aula, caso tenha alguma dúvida, queira fazer alguma sugestão ou mesmo uma crítica. E se você quiser acompanhar, ativa o sininho, que ele vai te mostrar sempre que eu publicar aqui um vídeo no YouTube, certo? Com relação às fontes formais e materiais do direito tributário, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Existem as fontes formais, que passam por todo um procedimento formal e, portanto, se tornam fontes do direito tributário. E existem aquelas que se apresentam de forma real, de forma material. Quais são as fontes formais? As fontes formais são os princípios, as regras, a doutrina, a jurisprudência, os costumes voltados da administração pública na área tributária, certo? E com relação às fontes materiais, o autor Paulo Caliendo entende que existem fontes materiais que são importantes para serem aplicadas no direito tributário. Uma dessas fontes poderia ser também o próprio fato gerador. Por quê? Porque ele se apresenta de modo real no mundo fenomênico e então, sendo observado, ele repercute no direito tributário. Porque o fato atingindo a hipótese de incidência da norma gera a possibilidade de que o fisco passe a cumprir com o seu dever de cobrar, de arrecadar, e o contribuinte com o seu dever de pagar, de, por exemplo, também lançar uma obrigação instrumental para informar o fisco. Então, seriam essas as distinções entre as fontes formais, aquelas que são as leis, que passam por um procedimento, e as fontes materiais, que são aquelas que se apresentam no mundo fenomênico, como o caso do fato gerador do tributo. Com relação já à hierarquia das normas tributárias, é importante voltar num conceito lá de introdução ao estudo do direito. Não sei se você já viu, se você vai lembrar, mas existe aquela famosa pirâmide de Hans Kelsen, que falava sobre a hierarquia das normas. Do mesmo modo que funciona para o direito em geral, funciona também para o direito tributário. É claro que existem algumas questões que são mais evidentes, por exemplo, no direito tributário, como é o caso que a gente vai ver aqui mais para frente, de que leis complementares e leis ordinárias em matéria tributária não tem hierarquia entre elas, certo? Mas a pirâmide de Hans Kelsen funciona muito bem para compreender a hierarquia das normas também do direito tributário. Então vejam aqui comigo, a pirâmide tem os seus compartimentos e dentro dele você pode perceber que o topo da pirâmide é a Carta Magna, a Constituição Federal. Logo em seguida, nós temos as emendas constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos que foram recepcionados pelo Brasil e, conforme o artigo 5º, salvo engano, parágrafo 3º, foi recepcionada naqueles moldes, sendo aprovado por 3/5 das duas casas, em 2 turnos, para que possa receber a estatura de norma de direitos humanos e, portanto, está no mesmo patamar do que a própria Constituição Federal. Logo em seguida, vem as emendas à Constituição, que são as regras que são trazidas após a Constituinte e para modificar e complementar normas constitucionais, muito porque a Constituição sofre a necessidade de atualização, mudanças nos costumes, mudanças na sociedade, necessidades que são percebidas só depois, com o passar do tempo, e essas normas podem ser inseridas pelos legisladores constitucionais através de emendas à Constituição. Existe todo um rito, é claro, e esse rito ele é bastante complexo para que não seja o tempo todo alterada a Constituição, mas ainda assim no Brasil existem diversas alterações.
A gente já está aí na alteração quase 200 ou mais, dependendo de quando a gente estiver vendo esse vídeo aí, mas quase 200 alterações à Constituição. Muito bem, abaixo das emendas constitucionais, aí a gente tem as leis complementares, as leis ordinárias e as medidas provisórias. Tudo isso vai ser tratado, tá, pessoal? Com mais especificidade agora no decorrer dessa aula 4. Abaixo, decretos legislativos e resoluções. E ainda depois, as normas regulamentares. Então, só para recapitular, observem só, tem a Constituição, logo abaixo emendas constitucionais, que pode também estar junto com tratados aí de direitos humanos, quando eles são aprovados conforme o rito da Constituição, para que desfrutem dessa posição, chamada de posição supralegal. Em seguida, leis complementares, depois leis ordinárias, medida provisória. Tudo isso numa mesma hierarquia, tá, pessoal? Na sequência, temos os decretos legislativos e as resoluções. E na base da pirâmide, nós temos as normas complementares. Agora vamos tratar um pouco dessas aí, só que de forma mais específica, tá? Iniciando pelas emendas constitucionais, é preciso dizer que as emendas constitucionais são os instrumentos utilizados pelos legisladores constituintes para adaptar a Constituição às mudanças sociais, culturais, jurídicas que forem acontecendo após as normas originárias da Constituição. E na matéria tributária é muito comum que haja necessidade disso, de atualização. É o caso, por exemplo, de uma atualização que ocorreu no Sistema Tributário Nacional, que é a Emenda 95. Depois deem uma olhada porque ela modificou bastante alguns dispositivos da Constituição, acrescentou outros e passou a ser importante para quem estuda essa matéria do direito tributário. Existem, é óbvio, vedações às alterações à Constituição, mesmo por meio de emendas, certo? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, trata dessas vedações, que são chamadas de cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas de pedra, aquelas cláusulas que não podem ser alteradas, porque estariam desestruturando a base, a lógica da Constituição, retirando direitos, mexendo na tripartição de poderes, mexendo no sufrágio universal e outros pontos que são considerados como cláusulas pétreas. Agora, em seguida, nós vamos tratar das leis complementares. Leis complementares são aquelas que vêm para complementar, como o nome já diz, os dispositivos constitucionais. Então, às vezes, um dispositivo, ele trata, por exemplo, de um tributo, como é o caso lá do ICMS, e ele precisa de uma legislação muito mais detalhada que complemente a aplicação daquela norma constitucional. Então, é reservado à lei complementar tratar disso. Na matéria tributária, justamente porque os impostos são previstos na Constituição, os tributos, muitos deles são originalmente previstos na Constituição, é que as leis complementares têm um papel fundamental e, portanto, precisa-se constantemente de leis complementares para que se possa falar dos aspectos gerais dos tributos. Então, está reservado a matéria da lei complementar às questões gerais sobre tributos. Já é importante também lembrar que não há hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias. Apesar do rito para aprovação, o quórum necessário para aprovação e também para instalação da sessão de aprovação seja diferente, seja mais qualificado, vamos dizer assim, do ponto de vista da quantidade para a lei complementar do que é para a lei ordinária, não existe hierarquia entre essas duas normas. E isso é um entendimento do STF, o recurso extraordinário 336.134 do Rio Grande do Sul. Eu vou ler agora para vocês, para que fique mais claro, o que pode ser considerado matéria reservada à lei complementar. Isso vai facilitar o entendimento, porque depois a gente vai falar do que são as matérias reservadas, ou matérias residuais, que são da lei ordinária. Lei complementar são dirimir conflitos entre os entes tributantes, a competência do poder de tributar, regular limitações ao poder de tributar. A gente já tem lá as limitações constitucionais, a gente falou aí nas aulas passadas sobre isso, mas vamos dizer que precisa regulamentar o que é considerado confisco, que feriria o princípio do não confisco. Aí vem uma lei complementar regulamentando aquilo ali
para que aquela limitação ao poder de tributar seja de fato exercida. Estabelecer normas tributárias gerais que tratem dos impostos discriminados nesta Constituição. Definição de tributos e suas espécies, bem como com relação aos respectivos fatos geradores, bases de cálculos, contribuições, obrigações, lançamentos, crédito, prescrição, decadência, tratamento tributário ao ato cooperativo prestado pelas sociedades cooperativas e regimes especiais ou simplificados de tributos dados às microempresas, às empresas de pequeno porte, normas tributárias gerais. E com relação a esse ponto, a gente vai lembrar já de cara de algumas leis complementares. Olha, tem a lei complementar do ICMS, que é a Lei Candim, Lei Complementar do 87. Tem a Lei Complementar do Simples Nacional, a gente falou aqui, né? Regimes especiais ou simplificados de tributos dados às microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional, pessoal. Lei Complementar 123 de 2005, eu acho. Tá? 2005, 2006. Mas a Lei Complementar é 123 do Simples Nacional. Vamos dar sequência. Agora, as leis ordinárias. Então, se as leis complementares possuem matéria reservada a elas, as leis ordinárias são as matérias residuais. Elas tratam de forma específica e não mais geral sobre os tributos, sobre as questões envolvendo o sistema tributário nacional. Então, as matérias tratadas nessas leis ordinárias são consideradas residuais com relação àquelas que são tratadas pela lei complementar. Dessa forma, toda vez que a legislação se referir ao termo lei ou leis, estar-se-á a tratar de leis ordinárias. Então, você vai ler lá, Constituição, uma lei, quando ela se referir de forma genérica a leis, ela está tratando de leis ordinárias. Isso é algo que se convenciona através da doutrina, tá? Pode-se considerar matéria residual e exclusivamente tratada mediante lei. Então, quais são as matérias residuais para que a lei complementar, ou melhor, a lei ordinária possa tratar? Exigir ou aumentar tributo, a instituição de tributo ou a sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução, a definição de fato gerador da obrigação principal, a fixação de alíquota e de base de cálculo de tributo, a cominação de penalidades para as ações e omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela predefinidas. Aqui é importante frisar, não há lei, não há pena sem lei anterior que a defina. Então, é matéria de lei ordinária a definição das penalidades para as infrações cometidas também na seara tributária, tanto pelo descumprimento das obrigações acessórias, quanto pelo descumprimento das obrigações principais, ou seja, de deixar de pagar tributos. E, por fim, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. A respeito de atualização de tributo, é possível que seja feita atualização de uma determinada base de cálculo, por exemplo, como a do IPTU, por meio de decreto. Isso é sem problema nenhum, certo? Mas se for majorado o tributo, e é considerado majoração qualquer alteração à base de cálculo que supere a mera correção monetária, ou seja, que haja a correção ali dos índices de correção monetária. Quando não se trata disso, tem que ser feito mediante lei, não pode ser feito mediante decreto, que é considerada majoração de tributo. E isso está muito claro uma súmula editada pelo STJ, súmula 160, que fala: é defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, quando o município vai tributar o IPTU, ele precisa fazer isso a partir de uma planta genérica de valores. Ele faz lá os bairros, as localidades, as zonas, e ele diz quanto é que os fatores para que se calcule uma determinada tributação de IPTU num determinado bairro. Para que esses fatores possam ser alterados, não pode ser feito mediante decreto, porque isso pode ser considerado majoração de tributo. Só pode ser alterado se for para apenas corrigir, fazer a correção monetária daqueles valores. Mas qualquer alteração que supere a isso é considerada majoração de tributo e deve ser feita mediante lei ordinária, sob pena de anular o tributo. O tributo fica nulo se for cobrado de uma forma incorreta, atualizado por legislação que não é a legislação correta para que se faça aquela alteração de valor no tributo. Por outro lado, alguns tributos, por conta de sua natureza
extrafiscal podem ser alterados mediante decreto, medida provisória. É o caso do imposto de importação, imposto de exportação, do IPI e do IOF, CID de combustíveis e ICMS combustíveis também. Rapidamente, só trabalhando nesse conceito da extrafiscalidade, são aqueles tributos, os extrafiscais, que precisam ser alterados por uma política fiscal. Então, eles precisam ser alterados de forma mais rápida para responder a alguma coisa da economia, certo? Por exemplo, na exportação, na balança econômica, precisa que haja menos exportações, então aumenta-se a carga tributária rapidamente, para que isso possa ser uma resposta a uma questão econômica daquele momento. É diferente da tributação do IPTU, não tem essa questão de extrafiscalidade e, portanto, precisa ser feita, mais uma vez, mediante lei ordinária, quando seja para majorar o tributo. Pessoal, a aula de hoje é isso. Vamos ter a continuação, vamos tratar das outras espécies de fontes do direito tributário, principalmente das regras, certo? Mas vamos dar continuidade das próximas aulas. Por hoje é só, e eu agradeço aí a sua audiência, você assistindo o vídeo, e eu peço mais uma vez que se você está gostando do conteúdo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sino para que você seja lembrado quando houver alguma nova aula, alguma novidade aqui no canal. Deixe os seus comentários, são muito importantes a gente interagir aqui para que eu aprimore o trabalho que eu faço. E tudo isso gera engajamento, me ajuda a ser levado para que outras pessoas assistam a essa aula.